O que acontece quando uma vida perfeita é uma mentira perfeita? Esta noite levamo-vos ao interior do evento mais exclusivo do ano, o Crystal Legacy Gala, onde o magnata bilionário da tecnologia Alistair Finn ia ser homenageado. Mas a verdadeira manchete não foi o seu prêmio. Foi o momento em que a sua bela amante, Cassandra Thorne, o beijou em palco, diante do mundo, e diante da sua mulher grávida. Mas a sua esposa, Eleonora Vance Finn, não chorou. Não gritou. Fez algo que ninguém esperava. Passou pelo marido, pegou no microfone e fez o império ajoelhar-se. O ar no grande salão do St. Regis, Nova York, não estava apenas condicionado, estava curado. Sabia a dinheiro. Um travo metálico de ambição misturado com a doçura floral de 1000 orquídeas brancas. As suas pétalas a tremer sob a luz de candelabros que pingavam cristais Swarovski como lágrimas congeladas. Este era o Crystal Legacy Gala, o principal evento filantrópico da cidade. E esta noite, o seu coração e alma era Alistair Finn. Eleanor Vance Finn observava o marido da sua mesa, um lugar privilegiado junto à pista de dança. Uma mão suave e protetora repousava sobre a curva do seu ventre, onde o filho deles, o primeiro, dormia. 7 meses. Parecia uma vida inteira e, ao mesmo tempo, nenhum tempo. Usava um vestido verde esmeralda profundo da Valentino. A seda sussurrava sobre a sua forma transformada. Nunca se sentirá tão bonita, ou tão frágil. Alistair era uma supernova. Aos 42, tinha a energia crua e inquieta de um homem com metade da idade, temperada pela quietude predatória de um CEO que tinha construído seu império, a Finn Dynamics, de uma garagem para um gigante tecnológico global. Movia-se pela multidão como um tubarão, sorrisos encantadores e apertos de mão firmes. O fato Tom Ford, feito por medida, era uma segunda pele. Era dela. O mundo sabia disso. Mas ultimamente, um pequeno verme frio de dúvida começara a infiltrar-se no núcleo da sua certeza. Eram as pequenas coisas. As chamadas noturnas que ele atendia no escritório. A porta a fechar-se suavemente. O aroma de um perfume que não era o dela, agarrado ao colarinho dele. A forma como o polegar deslizava pelo ecrã do telemóvel, uma hesitação quase imperceptível antes de o guardar, quando ela entrava na sala. Quando ela perguntava, ele ria, um som profundo e tranquilizador que quase resultava. Eli, querida, dizia ele, beijando-lhe a testa. Paranoica e grávida. É adorável. A única mulher na minha mente és tu. E este pequenote, claro. Esta noite, o verme da dúvida estava a banqueteá-la. Ela viu-a do outro lado da sala, junto aos expositores do leilão silencioso. Uma mulher num vestido carmesim, tão audacioso que era praticamente uma declaração de guerra. O tecido colava-se a uma figura feita de ângulos agudos e curvas sinuosas. O cabelo era uma cortina de obsidiana polida e o sorriso, enquanto conversava com o senador, afiado o suficiente para cortar vidro. Cassandra Thorne, vice-presidente de comunicações estratégicas de uma empresa rival. Eli conhecia-a de nome, brilhante, implacável e absolutamente magnética. Tinha visto Alistair com ela uma vez, há um mês, num almoço de negócios. Um mal necessário, dissera ele. Mas Eli viu a forma como Cassandra se inclinara, a mão a repousar sobre o antebraço de Alistair por uma fração de segundo demasiado longa. Viu como Alistair não recuou. Agora, os olhos delas cruzaram-se através da extensão cintilante. O olhar de Cassandra continha um vislumbre de algo triunfante, um sorriso conhecedor que desapareceu tão depressa quanto surgiu. Eli sentiu um arrepio, um aviso primitivo que nada tinha a ver com a temperatura da sala. É um encanto, não é? Uma voz ao seu lado fê-la sobressaltar-se. Era Beatrice Vanderamp, uma matrona da sociedade cujo rosto era um testemunho às maravilhas da cirurgia moderna. É. Eli concordou, forçando um sorriso. E tu, minha querida, estás radiante, absolutamente luminosa, piou Beatrice, embora os olhos se desviassem rapidamente para Alistair. Está quase a fazer o discurso. O homem da noite. De facto, o mestre de cerimônias estava no púlpito, a sua voz a ecoar pelo sistema de som. Um homem cuja visão é apenas igualada pela sua generosidade. Por favor, deem as boas-vindas ao vencedor do prêmio Crystal Legacy deste ano, o fundador e CEO da Finn Dynamics, o Sr. Alistair Finn.
Uma onda de aplausos estrondosos varreu o salão. Alistair, parecendo humilde e poderoso ao mesmo tempo, subiu os poucos degraus até ao palco. Beijou a esposa do mestre de cerimônias na face, apertou-lhe a mão e aproximou-se do microfone. As luzes diminuíram ligeiramente, focando nele um brilhante foco de luz branca. Estava magnífico. Falou de inovação, de responsabilidade, do futuro. Falou sobre criar um legado. E quando disse a palavra, os seus olhos encontraram os de Eli e entre a multidão. Sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que, por um momento, fez morrer o verme frio no estômago dela. Estava a falar deles. Do filho. Do futuro. Este legado, disse Alistair, a voz a vibrar com emoção, não é só meu. É construído sobre os alicerces de uma parceria com a minha brilhante e linda esposa, Eleanor. Fez um gesto para ela e os aplausos cresceram de novo. Um rubor quente de orgulho e alívio subiu pelo pescoço de Eli. Estava a ser tola, paranoica e grávida. Alistair estava a terminar. Por isso, agradeço-vos por esta honra incrível. É um lembrete de que o que construímos não é para nós mesmos, mas para as gerações vindouras. E então aconteceu. Do lado do palco, um relâmpago carmesim moveu-se. Era Cassandra Thorne. Caminhava com a graça despreocupada de uma predadora, diretamente para o círculo de luz. Algumas pessoas murmuraram, assumindo que fazia parte da apresentação, talvez a trazer-lhe o prêmio físico. Alistair pareceu momentaneamente confuso, o discurso vacilando. Ela não parou até estar exatamente à sua frente. O salão inteiro prendeu a respiração. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo clique de algumas câmaras da imprensa. Com um sorriso devastadoramente confiante, Cassandra levantou as mãos, não com um prêmio, mas com as próprias mãos. Fez questão de endireitar a gravata perfeitamente alinhada de Alistair, os dedos roçando-lhe o peito. Inclinou-se e sussurrou algo que só ele podia ouvir. O rosto de Alistair ficou rígido. Então, ela ergueu-se na ponta dos pés, segurou-lhe o rosto entre as mãos e beijou-o. Não foi um beijo na face, foi um beijo profundo, possessivo, que roubava a alma, ali mesmo, no palco, sob o foco de luz ofuscante, diante de 500 das pessoas mais influentes de Nova York, diante da sua mulher. Os flashes das câmaras explodiram, uma tempestade violenta de luz, capturando cada segundo condenável. O verme no estômago de Eli desapareceu. No seu lugar, um dragão de gelo e fogo desenrolou-se. O ar cuidadosamente condicionado pareceu subitamente fino, irrespirável. Os candelabros de cristal pareciam zombar dela. A sua luz fria e cruel. O seu mundo, acabará de rachar ao meio. O tempo pareceu distorcer-se, esticar-se e depois retrair-se como elástico barato. O beijo terminou, mas a imagem ficou gravada na parte de trás das pálpebras de Eli. Os lábios manchados de carmesim de Cassandra afastaram-se dos do seu marido. Um único fio cintilante de saliva ligando-os por um instante horrível, antes de se quebrar. Alistair empurrou-a. Foi uma reação desajeitada, tardia, o movimento de um homem cujo cérebro lutava para acompanhar a catástrofe. O seu rosto era uma máscara de choque e pânico absoluto. Olhou para o mar de rostos, os olhos arregalados em busca, desesperados. Pararam em Eli. O pedido de desculpa, o terror, o apelo, estava tudo ali. Mas já era tarde. A traição tinha sido transmitida em alta definição. Cassandra, no entanto, era um retrato de vitória serena. Deu um único passo atrás, a expressão não de uma amante desprezada, mas de uma CEO que acabará de executar com sucesso uma aquisição hostil. Fez um aceno quase imperceptível a alguém na plateia e depois virou-se e saiu do palco com a mesma graça despreocupada com que entrará, deixando Alistair sozinho sob o foco de luz, entre os escombros fumegantes da sua vida. Um suspiro coletivo percorreu o salão, seguido por um zumbido frenético. Os telemóveis estavam erguidos, a gravar. Os murmúrios tornaram-se especulações audíveis. Beatrice Vanderamp, ao lado de Eli, parecia ter visto um fantasma. Eli não sentia nada. E depois sentiu tudo. Não foi a tristeza lenta e esmagadora que poderia ter esperado. Foi uma reação química, uma alquimia violenta no sangue. O choque congelou-lhe o coração num instante. E depois, uma onda de raiva incandescente, pura e limpa como um laser, derreteu-o.
O bebê dentro dela deu um pontapé repentino e agudo, como que em concordância. Isto não vai ficar assim. A visão dela estreitou-se. As centenas de rostos boquiabertos esbateram-se na periferia. Restavam apenas 3 pontos focais no seu universo. O homem no palco, o vestido carmesim a desaparecer pelas coxias, e o microfone prateado e elegante no púlpito, ainda ligado, ainda à espera. Alistair começou a balbuciar, a tentar remediar. Senhoras e senhores, por favor, um mal-entendido. Mas ninguém o ouvia. Todos a observavam. Eli empurrou a cadeira para trás. As pernas a raspar alto no chão polido. O som cortou a algazarra. Levantou-se. Os movimentos não eram frenéticos nem histéricos. Eram deliberados, dotados de uma calma sobrenatural que era muito mais aterradora do que qualquer explosão emocional. Colocou o guardanapo cuidadosamente sobre a mesa. Eli, não! Suplicou Alistair do palco, a voz a quebrar-se, o microfone a amplificar o desespero patético. Ela ignorou-o. O olhar fixo no palco. Começou a caminhar. A multidão abriu caminho para ela como mar vermelho. Os murmúrios cessaram. Os cliques das câmaras pararam. Todos os olhos na sala seguiram a mulher grávida de vestido verde esmeralda enquanto caminhava, não para o lado do marido, para representar o papel da esposa humilhada e solidária, mas diretamente para o púlpito. Um coordenador do evento, um homem de aspecto aflito, com uma prancheta, tentou interceptá-la. Senhora Finn, talvez devêssemos. Eli nem olhou para ele. Levantou simplesmente uma mão, um gesto de dispensa régio que o fez parar imediatamente. Chegou ao palco e subiu os degraus. Os saltos a bater num ritmo firme e resoluto. Passou por Alistair como se fosse um móvel. Os olhos dela nunca reconheceram a sua existência. Chegou ao púlpito. A mão, firme e segura, envolveu o metal frio do microfone. Levantou-o do suporte. Sentiu-lhe o peso. O poder. Tinha o silêncio da sala na palma da mão. Levou-o aos lábios. A sua voz, quando falou, não foi um grito nem um soluço. Foi clara, medida, e ressoava com um frio ártico que parecia fazer cair a temperatura da sala em 20 graus. Boa noite, começou. A voz a alcançar todos os cantos do vasto salão. Por favor, não interrompam as vossas conversas por minha causa. Tenho a certeza de que estão, de repente, muito mais interessantes. Um riso nervoso percorreu a multidão. Alistair parecia prestes a vomitar. O meu marido, Alistair, estava a falar sobre legado, continuou Eli, os olhos a percorrerem a sala, fazendo contato visual com o rosto chocado após o outro. É uma palavra de que ele gosta muito. Construir um legado. Deixar um legado. O legado Finn. Fez uma pausa, deixando a palavra pairar no ar. E gostaria de agradecer a Sra. Thorne, disse, a voz a pingar com uma polidez venenosa, pela sua demonstração tão pública esta noite. Ela deu-nos a todos uma compreensão cristalina do tipo de legado que Alistair está realmente a construir. Um legado baseado na mentira, no desrespeito e em lapsos de julgamento espetaculares. A sala estava tão silenciosa que se ouvia o gelo a derreter nos copos de água. Mas aqui vai um pequeno detalhe sobre a nossa parceria, sobre os alicerces da Finn Dynamics, que Alistair parece ter esquecido na sua busca por outros ativos. O olhar de Eli era agora uma força física, pregando as pessoas mais poderosas da cidade aos seus assentos. Quando nos casamos, o meu pai, Robert Vance, um homem que a maioria de vós conhecia como o primeiro e mais importante mentor de Alistair, não me deu apenas a sua bênção. Deu-me toda a sua participação nesta empresa. Colocou-a num fundo familiar, do qual sou a única acionista principal. Um fundo que, desde o dia do nosso casamento, detém 48% de participação controladora na Finn Dynamics. Uma série de suspiros audíveis varreu a sala. Membros do conselho, numa mesa perto da frente, trocaram olhares em pânico. O rosto de Alistair passou de pálido a um branco cadavérico. Olhou para ela, olhou verdadeiramente para ela pela primeira vez, e não viu a esposa doce e amorosa, mas uma estranha. Uma rainha. Uma juíza. Foi um presente de casamento, disse Eli, um sorriso cruel e belo a brincar-lhe nos lábios. Uma rede de segurança. O meu pai dizia sempre, protege os teus investimentos.
Parece que ele era mais sábio do que algum dia imaginamos. Ela respirou fundo, a mão pousando novamente sobre a barriga. Alistair falou das gerações vindouras. E tem razão. Estou a trazer ao mundo, daqui a 8 semanas, a próxima geração da família Vance, os acionistas maioritários desta empresa. E não permitirei que o legado do meu filho, o legado do meu pai, seja manchado por este tipo de escândalo patético e mesquinho. Os olhos dela, finalmente fixaram-se no marido. O gelo no seu olhar era suficiente para provocar queimaduras de frio. Assim sendo, com efeito imediato, exercerei todos os meus direitos como acionista controladora. Irei convocar uma reunião de emergência do Conselho de Administração amanhã de manhã para discutir a futura liderança desta empresa. E, a partir deste momento, considerem este o meu anúncio oficial de que vou pedir o divórcio. Ela olhou para a audiência atônita uma última vez. Obrigada pelo vosso tempo. E, por favor, desfrutem do salmão. Com isso, largou o microfone. Não tilintou. Caiu com um baque pesado e definitivo. O som ecoou pelo salão silencioso como um disparo. O som de um fim. E de um começo. Eli virou-se e, sem um olhar para trás para o homem que acabará de castrar publicamente, saiu do palco. A multidão abriu-se à sua passagem. E saiu do grande salão, de cabeça erguida, deixando o caos absoluto atrás de si. As portas do St. Regis fecharam-se atrás de Eli, abafando a explosão de ruído que acabará de detonar. O ar fresco da noite atingiu-lhe o rosto. Um choque bem-vindo depois da atmosfera sufocante do gala. Por um momento, apoiou-se na pedra fria do edifício. A adrenalina que a tinha alimentado nos últimos 10 minutos começava a desaparecer, deixando para trás um vazio vasto e oco. O dragão da raiva estava saciado, por agora. No seu lugar, um tremor sísmico e profundo de tristeza. O seu casamento tinha acabado. O homem que ela amava, ou o homem que pensava amar, era um fantasma. Um porteiro correu para o lado dela. Senhora Finn, está bem? Quer que vá buscar o carro? Sim, obrigada, Daniel respondeu, a voz surpreendentemente firme. Ela não ia desmoronar-se no passeio de Manhattan. O Bentley preto aproximou-se suavemente do passeio. Ao entrar, o telemóvel, que ela tinha deixado na mesa, começou a gritar. Era Alistair. Ela olhou para o nome no ecrã. Um nome que outrora fazia o seu coração saltar. E sentiu uma onda de náusea. Rejeitou a chamada. Ele ligou de novo. Rejeitou. Uma mensagem apareceu. Eli, por favor, temos de falar. Não é o que parece. Ela riu. Um som curto, amargo, sem humor. Não é o que parece. Era exatamente o que parecia. Um ato público, flagrante, de infidelidade. Desligou o telemóvel e atirou-o para dentro da Clute como se estivesse contaminado. A viagem até a Penthouse da Quinta Avenida, o lar que ela decorara com tanto carinho, pareceu uma jornada para uma terra estranha. Cada referência, cada esquina familiar, parecia zombar dela com memórias de uma vida que agora era mentira. De volta ao St. Regis, Alistair Finn estava no inferno. No momento em que Eli saiu da sala, esta entrou em erupção. Repórteres que estavam contidos por cordões de veludo romperam as barreiras, gritando perguntas, as câmaras a disparar flashes no seu rosto. Senhor Finn, é verdade que a sua mulher controla a empresa? Um comentário sobre o caso, senhor. O que isto fará ao preço das ações? Os membros do conselho, um grupo de homens de cara fechada, vestidos de smoking, cercaram-no. Alistair, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Exigiu Marcus Thorne, o presidente, sem relação com Cassandra, um facto que agora trazia pouco consolo. 48% de participação? Por que nunca fomos informados sobre os detalhes desse acordo? Era simbólico. Balbuciou Alistair, passando a mão pelo cabelo. Uma coisa de família. Eu nunca pensei que ela usasse. Nem conseguiu terminar a frase. Subestimou-a. Confundiu a sua graça tranquila com fraqueza. O seu amor com maleabilidade. Foi o maior erro da sua vida. Viu Cassandra ser cercada pela segurança perto de uma saída. Parecia em pânico, a compostura triunfante estilhaçada. Não era assim que devia correr. Uma discussão pública. Um divórcio sujo.
Talvez uma pequena queda nas ações. Esse era o plano. Não isto. Não uma execução pública em que a mulher da vítima pegava na guilhotina. Os olhos deles cruzaram-se. E, na expressão em pânico dela, ele viu não uma amante apaixonada, mas uma cúmplice na sua própria destruição. Virou-lhe as costas, enojado. Quando Alistair finalmente chegou a casa, horas depois, a tempestade já tinha rebentado online. #FimGalaShowdown era o tópico número 1 a nível mundial. Os sites de notícias passavam o vídeo do beijo e do discurso de Eli em repetição contínua. Analistas financeiros previam um banho de sangue quando os mercados abrissem. A Fin Dynamics, o titã da indústria, estava, de repente, vulnerável. A sangrar. E os tubarões começavam a sentir o cheiro. Encontrou a Pentose às escuras. Silenciosa. Metade da roupa de Eli desaparecera do armário. A caixa de joias estava vazia. Uma fotografia emoldurada do dia do casamento estava virada para baixo na mesa de cabeceira dela. Era uma declaração mais definitiva do que qualquer palavra falada. Desabou na cama. A realidade da sua perda esmagou-o. Não era apenas a empresa. Era Eli. O calor que ela trazia à sua vida. A forma como desfazia suavemente o seu ego com uma única observação espirituosa. A alegria silenciosa no rosto dela quando lhe contou que estava grávida. Ele destruiu tudo, por um capricho barato. Pelo prazer intoxicante de ser desejado por uma mulher como Cassandra Thorne. Entretanto, Eli não estava em casa da mãe, como Alistair poderia ter assumido. Estava numa suíte no Carilli, um local de descrição clássica e tranquila. A primeira pessoa que chamou não foi a mãe. Foi o advogado do pai. Um homem astuto de 70 anos chamado Samuel Blackwood. Samuel, é a Eleanor Finn. Eli, disse ele, a voz subitamente alerta. Vi as notícias. Estás bem? Estou bem, Samuel. Na verdade, nunca estive tão lúcida. Preciso que reúnas a nossa equipa jurídica. E preciso que recolhas todos os documentos relacionados com o fundo fiduciário da família Vance. Cada cláusula. Cada estatuto. Quero saber exatamente que tipo de poder tenho nas mãos. Tenho tudo aqui, disse Samuel, com uma nota de satisfação na voz. O teu pai era um homem brilhante, Eli. Ele sempre disse que a ambição de Alistair era um foguete, mas queria garantir que tu tinhas os códigos de lançamento. O fundo dá-te mais do que poder de voto. Tens o direito de vetar qualquer fusão ou aquisição, de aprovar novas nomeações para o conselho de administração e, mais importante ainda, de convocar uma votação de desconfiança no CEO por ações prejudiciais à reputação e estabilidade financeira da empresa. Eli sentiu um sorriso sombrio surgir-lhe nos lábios. Ações prejudiciais à reputação da empresa. O pai tinha previsto isto. Conhecia Alistair talvez melhor do que ela alguma vez o conhecera. Isto não era apenas uma rede de segurança. Era uma arma. A segunda reviravolta estava a desenrolar-se. Uma história enterrada em velhos documentos legais e na sabedoria silenciosa de um homem morto. Robert Vance não tinha sido apenas o mentor de Alistair. Fora o seu sócio silencioso. O homem que fornecera o capital inicial e as conexões cruciais que lançaram a Fin Dynamics. Alistair reescrevera a história, retratando-se como um gênio autodidata. O fundo fiduciário não era um presente, era uma reivindicação. Era Robert Vance a garantir que a sua filha teria sempre as rédeas do império que ajudou a construir. Enquanto Eli e Samuel planeavam a estratégia, outra reunião decorria num escritório minimalista com vista para o Central Park. Cassandra Thorne estava diante de Julian Croft, CEO da empresa rival de tecnologia Teteria. Croft era um homem com um sorriso reptiliano e olhos frios e mortos. Esse não era o plano, Cassandra, sibilou ele, atirando um tablet para a secretária. No ecrã, lia-se, o império de Eleonora, a mulher que agora controla a Fin Dynamics. O objetivo era destabilizá-lo, torná-lo um pária, para que pudéssemos lançar uma oferta de aquisição quando as ações caíssem. Croft cuspiu. O objetivo não era transformar a ratinha da esposa dele em Joana Dark. Tinhas de criar uma responsabilidade, não uma rainha mártir. Eu não sabia do fundo, insistiu Cassandra, a voz a tremer ligeiramente. O poder que pensava estar a tomar tinha desaparecido. Ninguém sabia. Ele disse-me que ela não era nada.
Apenas um acessório. Pois enganaste-te. E esse erro pode ter me custado milhares de milhões, disse Croft, a voz perigosamente baixa. A tua utilidade acabou. Sai. Cassandra ficou a olhar para ele, horrorizada. A posição sênior. A recompensa. O poder. Tudo estava a evaporar-se. Tinha ateado fogo à vida de Alistair Finn. E agora estava a arder na mesma chama. Tinha sido uma peça num jogo muito maior do que alguma vez imaginara. E acabará de ser sacrificada. O sol nasceu sobre Nova York, lançando longas sombras. Para Alistair, era o amanhecer de um pesadelo. Para Cassandra, o início da queda. Mas para Eleanora Vance Finn, sentada na sua suíte no Carilli, com uma equipa de advogados e uma cafeteira de café preto, era o início do seu reinado. A batalha apenas começara. Os dias que se seguiram ao gala foram uma lição brutal para Alistair Finn. As ações da Finn Dynamics não só caíram, despencaram. Caíram quase 40% em 72 horas, eliminando milhares de milhões em valor de mercado. O mundo financeiro, que antes adorava o seu toque de Midas, agora tratava-o como um leproso. Estava preso numa jaula dourada criada por ele mesmo. A Penthouse parecia menos uma casa e mais uma prisão. As suas tentativas de contactar Eli deparavam-se com um muro de silêncio impenetrável. Dezenas de chamadas iam para o voicemail. As mensagens, que variavam entre pedidos desesperados e exigências furiosas, não eram lidas. Enviou um pequeno bosque de flores para a casa da mãe dela, apenas para ser informado, por uma governanta gelada, que a senhora Finn não se encontrava na residência e que todas as entregas estavam a ser recusadas. Era uma ilha, e a maré estava a subir. A humilhação era um território estrangeiro para Alistair. E ele era um turista indesejado. Estava habituado a resolver problemas com dinheiro, poder ou charme. Mas este problema era diferente. Este problema tinha nome: Eleanora. E ela era imune a todos os três. A percepção de que não só a tinha perdido, mas que nunca a tinha compreendido verdadeiramente, era a pílula mais amarga de engolir. Via-a como uma bela e doce companheira da sua ambição. O lugar macio onde o seu mundo duro podia repousar. Nunca se deu ao trabalho de ver o aço na sua espinha. Eli, por sua vez, operava com a precisão metódica de um general de campo. A suíte no Carilli transformará-se numa sala de guerra. Armada com a equipa jurídica de Samuel Blackwood e uma nova e feroz determinação, ela dissecava a estrutura da empresa que agora controlava. Passava 16 horas por dia em reuniões, chamadas, absorvendo décadas de relatórios financeiros, dossiês de pessoal e planos estratégicos. A quieta historiadora de arte tinha desaparecido, substituída por uma mente corporativa formidável. Afinal, herdara mais do que as ações do pai, herdara sua inteligência. Soube da guerra silenciosa de Julian Croft contra a Finn Dynamics, as manipulações subtis do mercado, a contratação dos principais talentos, a imprensa negativa cuidadosamente plantada. E soube, através de um investigador privado contratado por Samuel, do papel de Cassandra Thorne como sabotadora corporativa. O investigador descobriu e-mails encriptados e pagamentos offshore que ligavam diretamente Cassandra à teteria. O beijo não tinha sido um ato de paixão, ou sequer de ambição. Foi um atentado contratado. O conhecimento não feriu Eli. Endureceu-a. Raspou os últimos vestígios de dor pessoal e substituiu-os por uma raiva estratégica e fria. Já não se tratava de um marido traidor. Tratava-se de defender o legado do pai contra abutres. Uma semana após o gala, foi convocada a reunião de emergência do conselho. Realizou-se na imponente e cavernosa sala de reuniões no último andar da Torre Finn Dynamics. A longa mesa de mogno polido parecia um campo de batalha. Alistair estava presente, esvaziado, um fantasma no seu próprio reino. Os membros do conselho, 10 homens e uma mulher, estavam sentados com expressões graves e ansiosas. Na outra extremidade da mesa, Julian Croft e a sua equipa jurídica, convidados como observadores, circulavam como abutres, prontos para apresentar a proposta de aquisição assim que a empresa estivesse oficialmente sem liderança. Ao lado deles, pequena e pálida, estava Cassandra Thorne. Croft arrastara-a até ali como uma exibição cruel final do seu fracasso. As portas abriram-se. Eli entrou. A sala caiu em silêncio.
Já não era a mesma mulher do gala. Usava um fato de poder feito por medida, num tom de cinzento carvão profundo que fazia os seus olhos verde esmeralda parecerem faiscar. O cabelo estava puxado para trás num penteado severo e elegante. Exalava uma aura de autoridade inabalável. Não olhou para Leicester. Os olhos percorreram o conselho, pararam friamente em Julian Croft, e depois ela ocupou seu lugar à cabeceira da mesa, o lugar do pai. Bom dia, senhoras e senhores, começou, a voz calma e imponente. Obrigada por virem. Estamos aqui para discutir o futuro desta empresa. Um futuro que, devido a eventos recentes, foi colocado em grave risco. Marcus Thorne, o presidente, limpou a garganta. Eleanora, senhora Finn, recebemos uma proposta preliminar de aquisição do Sr. Croft e da teteria. Dada a instabilidade das ações e a crise de liderança, é uma oferta que estamos legalmente obrigados a considerar. Uma oferta baseada numa crise provocada por ele próprio, respondeu Eli com fluidez. Fez um gesto a Samuel Blackwood, que começou a distribuir um dossiê a cada membro do conselho. Neste dossiê, encontrarão provas de um esforço concertado da teteria para sabotar a Finn Dynamics. Encontrarão provas de pagamentos feitos à Sra. Thorne, que está aqui presente, com o objetivo explícito de fabricar um escândalo para desvalorizar a nossa empresa. Cassandra estremeceu como se tivesse sido atingida. O sorriso reptiliano de Julian Croft vacilou pela primeira vez. Eli continuou, a voz implacável. A proposta do Sr. Croft não é um resgate, é um movimento final num jogo de espionagem corporativa. Ele não contava com o facto de que a empresa que tentava destruir não era propriedade do homem que visava, mas minha. Ela deixou isso assentar. E não tenho qualquer intenção de permitir que o trabalho do meu pai seja devorado por uma serpente. Depois, jogou a sua cartada final. Na última semana, não estive parada. Enquanto o Sr. Croft planeava sua festa de vitória, eu estive ao telefone. Estive em contato com empresas de capital privado e investidores aliados que conheciam e respeitavam o meu pai. Aproveitei a minha riqueza pessoal e todos os ativos da família Vance para garantir capital suficiente não só para estabilizar o preço das ações, mas para iniciar um programa massivo de recompra. Além disso, assegurei votos por procuração de acionistas indecisos suficientes para bloquear definitivamente qualquer aquisição hostil. A proposta da teteria está morta à chegada. Um silêncio atônito encheu a sala. O rosto de Julian Croft era uma máscara de incredulidade e fúria. Tinha sido ultrapassado, derrotado no seu próprio jogo por uma mulher que tinha descartado como uma esposa decorativa. No entanto, disse ele, voltando-se para o conselho, isso não resolve o nosso problema central. O mercado perdeu a confiança na nossa liderança. A marca está danificada. É necessária uma mudança. Os seus olhos, pela primeira vez, moveram-se para Leicester. Ele olhou para ela com uma expressão desesperada, suplicante. Não viu um pingo de misericórdia. Os estatutos do fundo fiduciário da família Vance, que já vos distribui, concedem-me o poder de convocar uma votação de desconfiança no CEO. Estou agora a exercer formalmente esse poder. Convoco uma votação para a remoção imediata de Alistair Finn como diretor executivo da Finn Dynamics. Foi uma execução pública realizada com precisão cirúrgica. Todos a favor? Perguntou Eli, a voz como aço. Uma a uma, mãos ergueram-se à volta da mesa. Marcus Thorne. Os outros. Foi unânime. O conselho, vendo um caminho para sobreviver, abandonou o seu criador. Alistair afundou-se na cadeira. Um homem destruído. Estava acabado. A moção é aprovada, anunciou Eli, o tom neutro, sem triunfo. Alistair Finn é removido como CEO com efeito imediato. Assumirei o cargo de presidente interina do conselho para supervisionar a transição e iniciar a procura de um novo diretor executivo. A reunião está encerrada. Ela levantou-se. Tinha vencido. Salvou a empresa do pai. Vingou a sua própria traição. Ao sair da sala do conselho, passou por Julian Croft, que a fitava com ódio puro. Ela retribuiu com um sorriso gélido. Passou por Cassandra, que olhava para a mesa, a carreira e a reputação reduzidas a cinzas. E finalmente passou pela cadeira de Alistair. Não olhou para baixo. Simplesmente continuou a andar,
deixando os destroços de 3 vidas atrás de si, enquanto ia construir a sua. 3 meses depois, o mundo da Finn Dynamics era um lugar diferente. O pânico tinha sido substituído por uma energia confiante e constante. As ações recuperaram, estabilizadas pelo programa de recompra e pela crescente confiança do mercado na sua nova e inesperada líder. Eleanor Vance Finn. Ela tinha retirado legalmente o nome do marido. Já não era presidente interina. O conselho, impressionado pelos seus instintos afiados e eficiência implacável, tornará a posição permanente. Era uma natural. Governava com uma autoridade silenciosa que conquistava mais respeito do que o charme barulhento de Alistair alguma vez conseguiu. Cortou o desperdício, eliminou projetos fúteis e redirecionou a empresa para os seus princípios fundamentais: inovação e qualidade. Os princípios que o pai incutira desde o início. Não estava apenas a proteger um legado, estava a redefini-lo. O seu escritório, que fora de Alistair, foi transformado. A arte moderna fria foi substituída por paisagens impressionistas acolhedoras. A secretária enorme e intimidadora foi trocada por uma mesa redonda colaborativa. E no canto, junto à janela com vista para a cidade, havia um berço artesanal belíssimo à espera. Com quase 9 meses de gravidez, Eli estava mais radiante do que nunca. A fragilidade desaparecera. No seu lugar, havia uma força profunda e enraizada. Movia-se pelo mundo com a certeza inabalável de uma mulher que enfrentou o pior, e não só sobreviveu, como prosperou. Alistair, em contraste, era um homem à deriva. Despido do título e da identidade, retirou-se do mundo. Vendeu os carros desportivos, as propriedades de solteiro. Passava os dias a deambular pelas ruas da cidade. Um fantasma a assombrar os mesmos lugares onde fora rei. O escândalo tornará um pária. A perda de Eli e do filho por nascer esvaziara-o. Finalmente compreendia a diferença entre o que tinha e o que tivera. Tinha tido um reino, mas o que perderá era um lar. Numa tarde fria de outono, fez a única coisa que ainda não ousara fazer. Foi até a torre Finn Dynamics. Não tinha marcação. Simplesmente ficou parado no átrio até que a assistente de Eli, ao reconhecê-lo, ligou nervosamente para o andar de cima. Para sua surpresa, Eli concordou em vê-lo. Foi conduzido até ao escritório que outrora fora seu. Vê-la ali, atrás daquela nova mesa, a mão repousada sobre a enorme barriga. Foi como um murro no estômago. Ela era poderosa, serena, completa. Tudo o que ele não era. Eleanor, disse ele, a voz rouca. Alistair, respondeu ela, o tom educado, neutro. Senta-te. Sentou-se, sentindo-se como um aluno chamado ao gabinete da diretora. O silêncio esticou-se entre eles, cheio dos fantasmas do que tinham sido. Não vim para falar da empresa, começou ele, a voz mal audível. Nem do dinheiro. Sei que tudo isso acabou. Eu vim pedir desculpa. Não as desculpas patéticas que enviei por mensagem. Um pedido real de desculpa. Olhou para ela, os olhos cheios de uma dor que ela nunca lhe vira. A arrogância desaparecera, queimada pelas chamas que ele próprio ateara. Destruí-nos, Eli. Eu sei disso. Fui arrogante, fraco, estúpido. Peguei na coisa mais preciosa da minha vida, tu, a nossa família, e deitei tudo fora, por nada, por ego. Parti-te o coração. Traí o nosso filho antes mesmo de nascer. E vou viver com isso o resto da vida. Não há desculpas. Há apenas o facto de que o fiz. E lamento. Lamento tão profundamente. As lágrimas escorriam-lhe agora livremente pela face. Era o mais honesto e vulnerável que ela alguma vez o vira. Eli escutou. A expressão indecifrável. A parte dela que outrora o amara com tanta intensidade sentiu uma pontada da velha dor. Mas era como lembrar-se de uma canção de muito tempo atrás. A melodia era familiar, mas a emoção já era distante. Eu não te odeio, Alistair, disse finalmente, a voz suave. Não tenho energia para isso. O ódio é um investimento, e tu já não és um ativo na minha vida. As palavras foram mais frias do que qualquer maldição. Não estou a pedir que me aceites de volta, disse ele depressa, limpando o rosto. Sei que isso é impossível. A confiança está quebrada para sempre. Estou a pedir, a implorar,
Uma oportunidade para ser pai. Deixa-me fazer parte da vida dele. É tudo que ainda posso pedir. Eli ficou em silêncio por muito tempo, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Esta era a decisão final. O último fio que ligava a vida antiga à nova que estava a construir. Ele merece um pai, disse por fim, voltando-se para ele. E tu és o pai dele. Farás parte da vida dele. Uma onda de alívio profundo lavou o rosto de Alistair. Mas será nos meus termos, continuou ela, a voz endurecendo com aquele aço familiar. Haverá horários. Limites. Não haverá confusão para ele sobre onde é o lar. Terás um papel. Mas não terás voto na matéria. Percebeste? Sim, sussurrou ele, acenando. Tudo. Percebo. Ótimo, disse ela, o tom tornando-se mais objetivo. A presidente voltava. A minha assistente entrará em contato com o teu advogado para acertar os detalhes. Era uma despedida. Alistair levantou-se, um homem perdoado, mas não livre. Olhou para ela uma última vez. Aquela mulher magnífica e forte que carregava o seu filho. A mulher que perderá. Obrigado, ele disse. E virou-se. E saiu do escritório. Saiu da empresa. Saiu da vida dela. Eli observou-a ir embora. Depois colocou ambas as mãos na barriga, sentindo o movimento forte e constante da nova vida dentro dela. A história não era um conto de fadas. Não houve reencontro feliz. Nem perdão simples. A traição deixará uma cicatriz que nunca desapareceria por completo. Mas das cinzas daquele incêndio, ela forjou uma nova realidade. Era mãe. Era líder. Era a única arquiteta do seu próprio futuro. E esse era um legado digno de ser defendido. Robert Robbie Vance II nasceu 2 semanas depois, numa manhã de terça-feira, com um tufo do cabelo escuro da mãe e um choro que pareceu abalar as janelas da suíte privada de maternidade em Lenox Hill. Ao segurá-lo pela primeira vez, embrulhado e incrivelmente pequeno contra o seu peito, Eli sentiu o mundo reequilibrar-se. A dor da traição de Alistair. O triunfo da sua vitória corporativa. A saudade dolorosa da solidão. Tudo se dissolveu num zumbido distante e irrelevante. Ali, nos seus braços, estava o seu legado. O seu propósito. O seu verdadeiro norte. Cada decisão que tomara desde aquela noite no gala. Cada movimento implacável. Cada noite sem dormir. Tudo levará até aqui. Até ele. Agora, era sua protetora. E esse era um papel que nunca abdicaria. As primeiras 6 semanas foram um turbilhão belo e caótico de mamadas às 2 horas da manhã. Canções de embalar sussurradas e a estranha alegria tranquila de descobrir aquela nova e pequena pessoa. Mudará-se para um apartamento amplo e ensolarado na Park Avenue. Um espaço que escolheu e decorou ela mesma. Era um lar, não um showroom. Com móveis confortáveis, prateleiras cheias de livros e o cheiro de pó de talco e flores frescas. Era o refúgio dela. E de Robbie. Eli recebeu à porta, segurando Robbie, que estava acordado e atento, os seus olhos escuros e arregalados absorvendo o mundo. A visão deles juntos, mãe e filho, uma unidade perfeita e impenetrável, pareceu ferir Alistair de novo. Viu o apartamento atrás dela, não a penthouse fria e minimalista que tinham partilhado, mas um espaço cheio de calor e vida. A vida dela. Uma vida que já não tinha lugar para ele. Ele é perfeito, murmurou Alistair, os olhos fixos no rosto do bebê, sem ousar olhar para Eli. É, respondeu Eli, a voz educada mas distante. Ela não o convidou a entrar além do grande hall de entrada cheio de arte. Aquilo não era uma visita social. Posso? Perguntou Alistair, as mãos a tremerem ligeiramente enquanto as estendia, o olhar um apelo desesperado. Eli hesitou. Cada instinto protetor gritava para recusar. Para proteger o filho do homem que lhes causará tanta dor. Mas ela tinha feito uma promessa. Este era o primeiro teste da nova realidade deles. Inspirando lenta e deliberadamente, transferiu com cuidado o pequeno e quente embrulho para os braços do pai. No momento em que Robbie estava nos seus braços, a compostura de Alistair desfez-se. Um soluço cru, partido, escapou-lhe dos lábios. Acolheu o bebê com uma ternura desesperada, quase dolorosa, as lágrimas caindo sobre a mantinha azul suave. Naquele momento, não era um CEO caído em desgraça, nem um marido desprezado.
Era apenas um pai, a afogar-se na magnitude do que quase perderá por completo. Olhou para o pequeno rosto perfeito, um rosto que trazia traços do seu, e viu ali o reflexo vivo do seu fracasso, e a sua única esperança de redenção. Eli observava, o coração um nó de emoções em conflito. Houve um vislumbre de pena pelo homem destruído à sua frente, o fantasma do amor que um dia sentirá por ele. Mas foi rapidamente ofuscado por uma resolução fria e lúcida. Aquele homem destruíra o seu mundo. Ela não deixaria que destruísse o do filho. Tens uma hora, Alistair, disse ela, a voz suave mas firme, antes de se afastar, deixando sozinho com o filho no hall de entrada. A ama silenciosa observava a partir de uma distância discreta. As visitas continuaram, 2 vezes por semana, sempre supervisionadas, sempre nos termos dela. Alistair portava-se exemplarmente. Era calmo, respeitador e completamente dedicado a Robbie durante o tempo que lhe era concedido. Mas à medida que as semanas se transformaram em meses, surgiu uma nova reviravolta. Não com uma explosão dramática, mas com uma pressão insidiosa e silenciosa. Alistair começou uma campanha de presentes. Começou subtilmente, um chocalho de prata da Aspuri, uma primeira edição de Godnicht Moon. Mas em breve, os presentes tornaram-se extravagantes. Tentativas ostensivas de afirmar uma presença e influência que iam muito além de simplesmente segurar o filho. Um Aston Martin elétrico miniatura para um bebê de 2 meses. Um fundo fiduciário estabelecido em nome de Robbie com um número chocante de zeros. Um especialista de renome em desenvolvimento infantil que contratou só para uma consulta. Cada presente era um movimento estratégico, uma jogada de xadrez, uma substituição do poder que já não possuía. Uma tentativa de comprar de volta um pedaço da vida que tinha perdido. Eli recusou-os todos, devolvendo-os com notas formais e educadas escritas pela assistente. O confronto atingiu o auge quando Alistair enviou uma equipa de designers, sem aviso, para apresentar planos de um berçário personalizado de última geração. Ela encontrou-o no átrio do prédio nessa noite. Isto acaba agora, Alistair, disse ela, a voz baixa e furiosa. Só estou a tentar dar-lhe o melhor, Eli, argumentou ele. Um tom da velha frustração mimada a infiltrar-se na voz. Dar-lhe o melhor de tudo. Eu estou a dar-lhe o melhor, retorquiu ela, a voz como gelo. Ele é o acionista maioritário de uma empresa avaliada em milhares de milhões. O seu futuro financeiro está seguro por causa do meu pai, e por causa das minhas ações. O que ele precisa de ti é de caráter, não de dinheiro. Precisa de um pai, não de um financiador. Estás a tentar comprar o caminho de volta para uma vida que tu próprio destruíste. Deixa-me ser muito clara. O meu filho não está à venda. As linhas de batalha estavam a ser redesenhadas. A guerra pela empresa terminara. Mas a guerra pela alma do filho, pelos seus valores, estava apenas a começar. Não seria travada numa sala de reuniões, mas num berçário. Com cada visita, cada decisão, cada tentativa de Alistair de recuperar o poder que perderá tão espetacularmente, rejeitada. Alistair mudou de tática. Não podia comprar o filho, mas talvez pudesse cooptar o seu legado. Uma semana depois, um comunicado de imprensa anunciou a formação da Fundação Alistair Finn e Robert Vance II para a saúde pediátrica, com uma doação inicial de $50 milhões. Foi um movimento brilhante e cínico. Atou publicamente o seu nome ao do filho, envolveu a sua reputação manchada no véu inatacável da caridade infantil. Colocou Eli numa posição impossível. Contestar pareceria obstruir uma causa nobre. Eli viu aquilo pelo que era. Uma tentativa hostil de tomar de assalto a identidade do filho. Sabia que tinha de estar vigilante. Alistair confundira o amor dela com fraqueza uma vez. Nunca o deixaria cometer o erro de a subestimar como mãe. O pai deixará-lhe um fundo para proteger o seu legado. Ela teria de se tornar o fundo que protegeria o do filho. No fim, esta não era apenas uma história de traição. Era uma história de renascimento. Eleanor Vance Finn perdeu um marido, mas encontrou-se a si mesma. Descobriu uma força que nunca soubera ter, transformando-se de esposa da alta sociedade em titã da indústria. Tudo isto enquanto se preparava para ser mãe. Provara que as traições mais profundas podem, por vezes, forjar as vontades mais fortes. A sua história é um poderoso lembrete de que temos o poder de reescrever o nosso próprio legado,
mesmo quando alguém tenta queimar as páginas. O que achaste da jogada final de poder da Ellie? Ela fez bem em afastar o Alistair? Ou deveria ter encontrado uma forma de perdoá-lo? Partilhe a tua opinião nos comentários abaixo. Se adoras histórias de drama, vingança e empoderamento, não te esqueças de deixar um like neste vídeo, partilhar com alguém que precisa de ver isto, e subscrever para mais histórias reais e intensas.